Fala, camaradinhas! Hoje nós vamos falar sobre a PL da dosimetria, sobre a cassação do Glauber Braga e sobre um fato que parece que não estaria relacionado com isso, que é o apagão dos perfis de esquerda nas redes da Meta, mas está relacionado por uma relação de tempo causal. Quando é que isso aconteceu, né? Então nós somos o canal Tecnologia e Classe. Esse vídeo ele tá bem grande, eu vou falar de vários detalhes, mas acho que tá bem legal, tá? O pessoal vai falar da política, vai falar da tecnologia, por quê? Porque é a classe trabalhadora, a tecnologia e classe, a política da classe trabalhadora. Mas é isso aí, pessoal, vai ter o roteiro ali, os links com todas as informações do canal, como apoiar, no comentário fixado, na descrição, e nós nos vemos no vídeo daqui a 2 segundinhos. Nos últimos 2 dias, a gente viu a Câmara dos Deputados tentar empurrar essa bomba pra gente, e eles conseguiram, né, aprovar, que é a PL da dosimetria, que é uma anistia soft. Vimos eles votarem a cassação de 4 deputados e o perfil dessas pessoas tem uma pessoa ali no meio que com certeza não deveria estar, né? Que é o Glauber Braga. E no finalzinho aí desse período nós tivemos aquele sustinho, né? De num momento político tão importante onde as pessoas estavam debatendo tão intensamente nas redes sociais, aconteceu um erro, entre aspas, nas redes da Meta, onde a gente não conseguia achar diversos perfis de personalidades políticas. Nós vamos falar sobre tudo isso e tentar amarrar um pouquinho essas coisas. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês, o que é a PL da dosimetria? Trouxe esse artigo da Agência Brasil aqui, mas eu vou ler esse trechinho que explica o que é. O texto da PL da dosimetria determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão no uso da pena mais grave, em vez da soma de ambas as penas. E daí isso aqui é um destaque do próprio artigo, né? A mudança deve beneficiar, entre outros, os réus Jair Bolsonaro, além dos militares Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que é um bosta, ex-ministro da Casa Civil, e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. A PL da dosimetria ainda reduz o tempo para a progressão de regime de prisão de fechado para semiaberto ou aberto. Atualmente, o réu primário obtém progressão de pena se cumprir 16% dela em regime fechado, mas o crime não pode ter sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Como os crimes de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático são tipificados com as características de violência ou grave ameaça, Paulinho da Força muda o texto da Lei de Execução Penal, Lei 7.210/84, para fazer valer os 16% de regime fechado para crimes com ou sem violência ou grave ameaça. Eu sei que foi muito texto, mas eu vou resumir para vocês, tá? Para anistiar o Bolsonaro e os militares, né, para diminuir a pena deles, eles disseram, se pegar esses 2 crimes no mesmo contexto, ao invés de somar a pena como deveria ser feito, a gente pega só o maior, sabe? Ao invés de fazer um sum, tô explicando para os programadores, tu pega um max dos 2 crimes. Aí eles ainda mudaram a outra lei, tipo, da execução penal para o crime com violência e grave ameaça ter uma progressão mais rápida, só para esses pessoal aí ter uma progressão mais rápida, provavelmente o Bolsonaro, pensando em que ele fique menos tempo preso, né, possa continuar na política articulando outras coisas. Então, por causa disso, eles criaram essa PL totalmente descabida, totalmente fora do tom, para tentar dar uma aliviada pro Bolsonaro e pros militares que estão sendo condenados pela tentativa de golpe. E ela foi aprovada na Câmara. Lendo do artigo, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada dessa quarta-feira, na madrugada, tá, pessoal? Por 291 votos contra 148, o projeto de lei PL 2162 de 2023, apelidado de PL da dosimetria, do deputado Marcelo Crivella, republicano do Rio de Janeiro, sob a relatoria do deputado Paulinho da Força Solidariedade São Paulo. A votação ocorreu após a Polícia Legislativa retirar à força o deputado Glauber Braga, pessoal Rio de Janeiro, da mesa diretora que ele havia ocupado. Jornalistas foram proibidos de cobrir a ação policial e vários profissionais de imprensa foram agredidos pelos policiais. Então, sim, logo antes dessa votação, teve o esquema que o Glauber ocupou a mesa. Nós vamos falar então sobre essa ocupação que o Glauber fez da mesa. Eu trouxe aqui um artigo do Brasil de Fato para vocês lerem, mas eu vou pegar só uns trechinhos aqui do que aconteceu. O deputado Glauber Braga ocupou na tarde dessa terça-feira, dia 9, a mesa da presidência da Câmara em resposta à votação da sua cassação. O presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos Paraíba, mandou esvaziar o plenário, retirou jornalistas e funcionários e suspendeu até a transmissão da TV Câmara. A sessão, que também discutia o PL da dosimetria, foi suspensa. A ação de Glauber foi uma resposta ao anúncio feito por Hugo Mota, que afirmou nesta terça-feira que aceleraria a votação da cassação dos mandatos de 4 deputados, entre eles o congressista do PSOL. Braga teve a sua cassação aprovada no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar.
Ele é alvo de uma representação por ter supostamente empurrado e chutado um integrante do MBL, Movimento Brasil Livre, durante um protesto no Congresso. Daí eu não sei se vocês estão ligados nessa história, mas sim, tinha um merdinha do MBL que ficava vindo xingar o Glauber, e principalmente xingando num ponto que ele estava muito sensível, que era sobre a doença da mãe dele, que veio a falecer alguns dias depois desse evento que ele teria, né, chutado a bunda do cara do MBL. Acho que ele deveria ter chutado a bunda da pessoa? Não, mas eu sou um cara calmo, tranquilão, tá ligado? Eu não vou chutar essa bunda e tal. Posso culpar ele por ter feito isso? Não. Porém, o que a gente sabe, tá, é que a cassação do Glauber, ela tem muito mais do que só ele ter chutado a bunda desse cara. Pra gente falar especificamente sobre essa votação que chamaram da cassação dele, chamaram essa votação junto com as cassações dessas outras 3 pessoas. E ver se vocês conseguem entender a maluquice que é a equivalência tu colocar junto isso aqui. A gente tem a Carla Zambelli, que articulou a invasão do CNJ com o hacker de Araraquara. Eles botaram aquele documento lá que dizia que o Xandão estava preso. Vocês lembram disso? Ela hoje está fora do Brasil, presa na Itália, ok? Eduardo Bolsonaro, que está foragido do país e articulando sanções contra o Brasil. Vocês devem estar cientes dessa situação, já falamos no canal várias vezes, né? Alexandre Ramagem, também foragido por responder à tentativa de golpe. Então a gente tem 3 foragidos que já estão basicamente sem mandato, porque estão longe, não podem exercer, e o Glauber Braga, que chutou a bunda do MBL. E aí a gente sabe que o que está acontecendo com o Glauber, na realidade, é que há muito tempo, desde o início, ele está denunciando o orçamento secreto, as emendas PIX, ele está denunciando essa farra que é algo que vem desde o Arthur Lira e é o que tem transformado, né, o nosso governo num parlamentarismo, porque o pessoal está decidindo todas as verbas no Congresso, nesses conchavos políticos. A figura agora do presidente da Câmara é uma figura extremamente poderosa que está desidratando o poder do presidente, e o Glauber vem denunciando isso há muito tempo, não tem papas na língua, e ele já é o inimigo, né, confesso, do Arthur Lira desde antes do Arthur Lira passar pro Hugo Mota a presidência. E enfim, o Glauber ocupou a mesa, o pessoal chamou a Polícia Legislativa, retirou ele à força, uma coisa que nunca tinha acontecido, tiraram a transmissão da TV Câmara, e o que é mais maluco ainda, pensando em equivalências que a gente pode fazer aqui, é que alguns meses atrás, a oposição bolsonarista ocupou a mesa também, que tem essa foto maravilhosa que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que a gente tem essa foto onde tava todo o pessoal com... Não são máscaras, tá? Não é Covid isso. Eles botaram aquela fita de estou sendo censurado e tal. E eles fizeram durante 2 dias essa ocupação porque eles queriam a votação da anistia para Jair Bolsonaro. Eles estavam fazendo isso em resposta à prisão preventiva do Bolsonaro. E eles queriam o impeachment de Alexandre de Moraes. Eles ficaram 2 dias, não foram retirados com polícia legislativa, não foram retirados com violência, embora eles estivessem defendendo não só, né, a quebra de uma decisão que já existia, mas eles estavam defendendo uma pessoa que atentou contra o Estado Democrático de Direito, tentou um golpe, né? E daí, voltando pro Glauber hoje, o próprio Glauber faz essa equivalência. Glauber comparou o caso com o de outros congressistas que ocuparam a mesa diretora. Em agosto, parlamentares de extrema-direita ocuparam a mesa em protesto à prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Na ocasião, os deputados ficaram 2 dias na mesa diretora. Aí fala do Glauber. Eu gostaria que Mota tivesse dado 1% do tratamento que tiveram os deputados que sequestraram a mesa da Câmara por 48 horas, que estavam aliados a um deputado que está fora do país. Naquele momento não faltou negociação. O que acontece agora é uma cassação golpista. Para quem não entra no jogo deles, é porrada. E eu concordo. Isso tudo foi no dia 9, né? No dia 10 aconteceu algo muito estranho. Amanheceu todo mundo falando sobre isso. Amanheceu várias notícias, Glauber é retirado, e a cassação desse pessoal ia ser votada no dia 10, e a dosimetria ia ser votada no dia 10. E daí, eu trago essa notícia da Agência Brasil aqui. Busca de perfis políticos apresenta falhas em aplicativos da Meta. Que falhas eram essas, tá, pessoal? Como não tá acontecendo mais, a gente tem que pegar, tipo, umas fotinhos aqui. A falha é que se você digitava Glauber Braga, aparecia Glauber Braga, sim, um outro Glauber Braga aleatório. 5 outros Glauber Bragas aleatórios. Que é uma coisa que completamente não seria, porque ele é o, digamos assim, o maior Glauber do Brasil, né? Desculpe aí, Glauber Ataíde. O Glauber Braga, deputado, é o maior que deveria estar aparecendo. Mas mais chocantemente, se digitava Lula, aparecia a Janja, tá? Tá vendo? Apareceu aqui. Janja Lula. Mas cadê Luiz Inácio Lula da Silva? Lula oficial, o perfil não aparecia. E isso se repetiu com muitos perfis políticos de esquerda.
vocês podem até dizer, não, mas vários perfis de direita, eu tenho uma lista ali de todos os perfis que não apareceram, não estava aparecendo, mas eu vou focar aqui nos perfis de esquerda, por quê? Porque nesse momento, o Glauber ter o seu perfil em Shadowban, tá? Ele não estava banido, ele só não estava aparecendo nas buscas. É uma coisa que provavelmente machucaria ele muito mais do que machucar o Nicolas Ferreira, que estava lá pensando em outras coisas, fazendo outras coisas. O Glauber que estava sendo caçado ali, o Glauber que estava passando por esse processo, e daí digitar Glauber Braga nas redes sociais da Meta não estava retornando nenhum resultado. Todo mundo achou isso muito estranho. E o fato de ter sumido o Lula é uma coisa que é meio assim impensável. Como é que o perfil mais popular de esquerda, que é meio que o único Lula que as pessoas pensam quando pensam na palavra Lula, né? Talvez você pense em jogo do Lula, talvez você pense no Lula molusco, mas 90% das vezes você pensa no presidente do Brasil. Como é que o perfil dele não estava aparecendo nas buscas? E daí isso ficou algumas horas, tá? Eu lembro que no dia 10, lá pelo meio-dia, 1 da tarde, quando eu busquei de novo, eu consegui ver os perfis de novo. E daí do artigo que eu tirei aqui do G1 sobre isso. Em resposta, a Meta afirmou que o Instagram enfrentou uma falha técnica que já foi corrigida e pediu desculpas. Estamos cientes de que um problema técnico ocorrido hoje mais cedo afetou a capacidade de pessoas de buscar por contas no Instagram. O problema já foi resolvido e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado. E daí eles fizeram uma lista aqui dos políticos que desapareceram das buscas do Instagram. Presidente Lula, Erika Hilton, Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, o Nicolas Ferreira, já que a gente tinha que citar alguns nomes da direita, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Caroline de Tone e Tarcísio Freitas. Outros perfis que eu adicionaria aqui é todos os perfis da Soberana, né, já que eu faço parte da Soberana, mas de todos os influenciadores de esquerda. Então, por exemplo, o Jones Manuel também não estava aparecendo na busca. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo esse vídeo devem ter vários perfis que vocês não conseguiram achar. Mesmo que isso tenha sido um bug, ou que eles possam alegar que é um bug, eles têm evidências, né, de que foi apenas um erro. E isso machucou desproporcionalmente perfis pequenos e independentes, e nesse caso específico, desproporcionalmente o Glauber, quando ele perde, né, a plataforma ali no dia que ele tinha, por causa dessa questão do Hugo Mota desligar a mídia, dele ser retirado à força, e daí ele ter essas redes sociais, nessas plataformas em que ele já está estabelecido, em que todo mundo vai procurar, nas plataformas da Meta, o que estão falando sobre isso. Esses tópicos estavam censurados nesse dia por causa de um erro. Muito, muito estranho. Nós vamos voltar um pouco para isso, mas agora nós vamos falar sobre os desfechos da situação toda, ok? A PL da dosimetria foi aprovada e agora vai para a CCJ. Muita gente está falando que isso tem que ser barrado na frente, teria que ser barrado no Senado, na CCJ, e o Lula poderia vetar, mas a gente precisa fazer pressão para que essa coisa não passe. Então já estão sendo articulados vários atos que vão ser para esse domingo, tá? Dia 14 de dezembro. Então preste atenção na sua cidade, preste atenção quando vai acontecer esse ato, participem, porque essa porcaria foi aprovada, tá? E foi aprovada nesse contexto merda que eu tô falando para vocês. O Glauber não teve a cassação aprovada, isso parece que é uma notícia boa, porém o que rolou foi uma conciliação para que ele tenha um mandato suspenso por 6 meses, mas ele vai manter os direitos políticos. Foram 318 votos pela suspensão, 141 contrários. Parece uma boa notícia, mas também o que se falava é que talvez não se conseguissem votos suficientes pela cassação e, enfim, se tivesse sido votado menos do que 271 votos pela cassação, ele não seria cassado, tá? Então essa situação também não é ideal porque ele foi suspenso. Ele poderia ter tido apenas a cassação não aprovada, que seria melhor. A Carla Zambelli também não teve sua cassação aprovada. Foram 227 votos a favor da cassação e 170 votos contra, e precisava de 257 para que ela tivesse um mandato cassado. Então, né, embora esteja presa na Itália, não está cassada. E essa aqui é a parte mais engraçada. Eduardo Bolsonaro e Ramagem, presidente da Câmara, deu prazo de 5 sessões para que deputados se defendam por escrito de processo de cassação. Aí eles vão poder fazer o remoto, eles vão poder fazer a defesa remoto de por que eles não seriam cassados, mesmo eles estando, né, foragidos e fora do Brasil. Mas agora, né, somos o canal de tecnologia e política. Vamos falar um pouco sobre essa questão das redes sociais da Meta, especificamente. A gente já vem falando sobre esse tópico. Inclusive, o último vídeo no canal é o vídeo sobre os bots do Trump e sobre como a dinâmica das redes está sendo extremamente infrutífera falar de política. Vejam esse vídeo que eu vou ter uma discussão muito parecida lá, só que sobre um viés um pouco diferente. Isso aqui foi um sinal de alerta para muita gente. A gente já está alertado há muito tempo, a gente fala muito sobre esse tópico, todo mundo, né, que eu converso, que fala sobre política e tecnologia, está alerta sobre esse tópico.
Mas, né, de novo, isso lembra, realmente estamos a um clique de distância de alguém nessas redes aí de ter os perfis silenciados, sumirem, de ter a discussão política em talvez momentos extremamente importantes, de ter ela extremamente limitada. Pode ter sido uma coincidência isso que aconteceu? Pode, né, pessoal? Mas eu acho que a intenção pouco importa, o que importa é o resultado, e o resultado foi uma diminuição da militância de esquerda na internet desproporcional, né, com a militância de direita num momento que essa militância precisava estar mais inflamada, precisava estar falando sobre essas questões. Isso é mais um tijolinho nessa parede de acontecimentos recentes, a suspensão de perfis por desculpas esfarrapadas, o histórico de vídeos do Nicolas Ferreira que são vistos por, 300 milhões de pessoas, ou seja, todo mundo que tem rede social no Brasil viu pelo menos umas 3 vezes o vídeo do Nicolas Ferreira, e daí a gente não sabe de onde vem esse dinheiro de impulsionamento, esse tipo de coisa. Todos esses tijolinhos mostram que, enfim, as redes são extremamente hostis ao nosso trabalho, algo que a gente fala aqui bastante. Recentemente, eu tenho falado sobre isso e tenho visto outras pessoas falarem que a comunicação digital do governo, a tática de comunicação digital do governo, parece que eles estão indo bem e estão bastante satisfeitos com isso. Só que eu sou meio crítico a isso, porque me parece que a estratégia deles é a linguagem das redes sociais, que é uma coisa que a direita desenvolveu muito bem, e postar memes e estar presente nessas redes proprietárias, nessas redes das big techs. Isso aqui deveria ser um sinal de alerta para o governo, para a situação, sobre essa estratégia. O que acontece no momento que as redes sociais disserem o perfil do Lula não aparece, que foi o que aconteceu nessa quarta-feira, né? É difícil de achar o perfil do Lula. Onde é que está a comunicação institucional do governo brasileiro? Ela está dentro de uma plataforma da Meta? E eu sei, pessoal, que muita gente vai dizer, é por isso que nós temos que construir as nossas próprias redes, a gente tem que ir para as redes federadas. Eu sempre falo, eu concordo com vocês, pessoal, a gente tem que fazer isso. Porém, eu acho que isso aqui tá botando a carroça na frente dos bois. Por quê? As redes proprietárias, elas podem ser hostis e elas podem parecer totalmente obsoletas para nós. A gente pensa, não preciso do Instagram, eu não preciso do WhatsApp. Eu posso, né, usar o PixelFed, eu posso usar o Mastodon, eu posso usar que seja o Signal ou outra coisa. Porém, para o brasileiro médio que consome política, que está se engajando nessas questões, essas redes não estão obsoletas. As pessoas estão lá, as pessoas estão usando essa rede. Algumas ideias que acho que a gente poderia ter, e isso aqui é só um começo, eu sei que todo mundo tem suas próprias ideias, todo mundo quer tentar fazer alguma coisa, pensar nisso. O governo federal e principalmente a figura do Lula, alguns quadros, algumas figuras importantes que vocês podem pensar do PT, do governo que seja, eles têm o poder de levar o público para outras redes, para outros lugares para ouvirem essa mensagem. Eles têm que usar isso. Então o que eu acho? O Lula está no Instagram, é o Lula da legitimidade para as redes da Meta. É o Lula tá dizendo, sim, esse aqui é um lugar onde vocês podem procurar o que eu falo. O Lula, qualquer lugar, rede social que ele tivesse, qualquer rede do governo, qualquer site do governo que ele colocasse oficialmente uma live dele, os memes dele, as coisas que ele quisesse, a imprensa ia ter que ser obrigada a cobrir isso, os bolsonaristas iam ter que olhar isso, todo mundo ia ter que ir lá. É a mesma coisa que o Trump fez com o Truth Social lá, que é uma rede social que não tem nada, é um buraco bizarro de trumpista maluco, mas as pessoas ainda vão lá ver o que o Trump tá fazendo, as pessoas ainda levam a sério e ele não saiu disso lá, mesmo que ele tenha sido permitido estar no Twitter de novo, porque as pessoas sabem, não, nós precisamos ir até a figura do Trump, porque é mais importante ouvir o que ele tá dizendo, saber o que ele tá dizendo, do que escolher a rede social. Então, o governo federal e o Lula tinham que usar isso. E daí, claro, para construir talvez, né, alguma coisa mais livre, alguma coisa que a gente tenha mais soberania e tal, essa parte da ideia fica aí a sugestão para vocês. Apenas pensar na construção de um espaço digital das redes sociais, sem a materialidade das relações que a gente vai ter dentro desse espaço, pode ser basicamente aquela coisa de assim, agora eu tenho o meu espaço aqui onde eu posso falar todas as coisas, aqui tudo é permitido e a gente tá sozinho lá. Isso seria uma questão quase de a gente se retirar do campinho, né? E deixar o pessoal ficar fazendo gol sem a gente. Esse é o motivo, em resumo, por que a gente vem ocupar as outras redes. Mas a gente não vem ocupar as outras redes para dizer, é isso aqui que tem, bola pra frente, né? Já que a gente tá com as metáforas futebolísticas. A gente vem ocupar aqui porque a gente quer chegar nas pessoas, a gente quer construir essa materialidade para poder levar para fora. Porque daí a gente vai pro próximo ponto. Perguntando para vocês, vocês têm um grupo e uma rede de apoio fora das redes sociais proprietárias? Vocês têm um partido, vocês têm um movimento social, vocês têm um grupo de amigos que seja?
com quem vocês falariam se vocês perdessem todas as suas redes sociais hoje? Se vocês não tivessem acesso mais, sei lá, à comunicação digital, vocês têm como chegar nas pessoas, vocês têm como falar nas pessoas? Acho que essa aqui é o cerne, a pergunta que a gente tem que responder, porque respondendo essa pergunta, a gente responde a construção das redes sociais, a gente cria as redes sociais. É muito importante a gente ter essa materialidade, porque essa materialidade a gente consegue transportar para fora do mundo digital, para fora das big techs. Uma lista de pessoas que te seguem, que não te conhecem e que se não tiverem por um dia já esqueceram do teu trabalho, isso é uma coisa que a gente não leva para fora das redes sociais. E daí a gente leva isso para o próximo ponto. Como é que a gente pode construir essas redes de apoio no ecossistema digital de hoje e fortalecer nossos grupos e relações interpessoais? Como é que a gente pode usar esse trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube, por exemplo, para construir uma coisa que vai garantir que eu consiga comunicar com vocês, mesmo que isso aqui não exista mais? Como é que eu vou construir outros grupos? Como é que eu vou apoiar outros grupos, fazer esse tipo de aliança? Pensem nisso, vocês que estão fazendo influenciador na internet, vocês que estão fazendo agitação e propaganda, vocês, né, que estão tentando articular uma coisa parecida. Como é que isso traduz para fora? Se isso não está traduzindo para fora, se isso é uma coisa autocentrada, que é só, né, o canal de vocês, é só o perfil do Instagram de vocês, realmente nós temos um problema aqui. Se você só está preocupado no crescimento, em trazer mais números, sem se preocupar na qualidade das pessoas que vêm lá, quem são essas pessoas? Será que essas pessoas te consideram como pessoa? Elas te encontrariam na rua e veriam, sei lá, uma mesa que você ia falar sobre esses assuntos do canal? Ou a pessoa só está interessada aqui porque tem a estética do YouTube, porque tem não sei o quê? Se a resposta for não, a minha presença só existe dentro das redes sociais, pense em construir essa outra parte. Eu acho que isso é o passo número 0. E fazendo isso, a gente vai começar a criar os grupos que vão poder ocupar essas novas redes federadas, redes livres, redes soberanas. Isso é muito importante, tem que fazer as duas coisas. Mas eu tô sempre tentando falar que o importante, eu acho que é essa primeira parte, tá, pessoal? Porque sem essa primeira parte, a gente fica falando sozinho e a gente não consegue, né, trazer as pessoas para dentro. A gente gasta muito tempo na parte técnica sem gastar na parte das relações sociais. E a última coisa que eu queria falar é sobre esse ato que vai ter no dia 14/12. Por favor, procurem na sua cidade, por favor, participem, né? Procurem os movimentos que vão estar organizando aí. Se vocês fazem parte de algum grupo que não vai estar participando, sugiro, né, que vocês tentem integrar. Mas o que é muito importante a gente prestar atenção é que a gente não pode só fazer movimento e ir pra rua depois de uma derrota dessas, depois de um susto que nem esse. Quando foi a última vez que a gente criou um movimento de massa que realmente era para defender algo, que a gente realmente estava procurando pautar alguma coisa? A gente sabe que o PT, a CUT, que tem o poder para chamar esses movimentos enormes, eles não querem chamar isso, a não ser que a gente esteja numa situação assim, porque senão isso vai enfraquecer a governabilidade do Lula, todas essas coisas. Mas o que a gente tem que entender é que o que aconteceu com o Glauber e o que está acontecendo agora é um movimento golpista dos golpistas que estão tentando não ser punidos pelo que eles fizeram e irão golpear de novo. O fascismo não acabou só porque o Bolsonaro está condenado, tornozeleira eletrônica, ele tentou tirar com um ferro de solda, hahaha, que engraçado. A gente ainda está numa situação horrível, talvez nós estejamos numa situação pior do que a gente já teve, só que a gente não entende direito, pois estamos vivendo esse momento na história. E é nosso dever nos informar sobre a situação, fazer a nossa voz ser ouvida, participar desses movimentos, articular esses movimentos, pensar na soberania do nosso país contra os ataques que o Trump está fazendo, que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, pensar na nossa soberania digital dos nossos movimentos e expandir isso para que chegue até o governo federal, a sociedade brasileira inteira. Então, o meu chamado aqui para vocês é por mais organização e por um movimento contínuo de politização e não apenas quando tem esses cagaços, porque a gente tem um cagaço a cada 2 meses, 3 meses, daqui a pouco vai ser a cada mês, a cada semana, a gente precisa estar sempre preparado, tá, pessoal? Então é isso, toda força ao Glauber Braga. Participem dos atos na sua cidade, sem anistia para os golpistas, pela soberania do Brasil e pela soberania digital. Nós somos Tecnologia e Classe e acabei de dropar o microfone aqui. Falou, pessoal.